possível, nós vamos então iniciar os nossos trabalhos, agradecendo muito pela oportunidade de estarmos aqui, entendendo que muitas pessoas gostariam de aqui estar e não conseguem, ou algo impede, às vezes é um companheiro que impede, às vezes é o trabalho que impede, uma pessoa doente, e nós estamos aqui. E isso é motivo de agradecimento, é motivo de gratidão. Para que nós possamos ter uma noite ainda mais agradável, nós precisamos nos unir em oração, para nos fortalecermos, para conseguir trazer o nosso pensamento para este ambiente. Por isso vamos orar. Senhor, Tu conheces o que vai na nossa alma. Por isso, Senhor, nós rogamos o Teu amparo para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades, para que nos sintamos restaurados, renovados, fortalecidos na fé. E assim consigamos seguir a nossa caminhada com alegria, com determinação, com vontade, envolvidos pela Tua luz e pelo Teu amor. Auxilia-nos, Senhor, porque somos necessitados e orgulhosos, e muitas vezes não admitimos o quanto necessitamos do Teu amor. Sê conosco em todos os momentos, sê conosco nos momentos de alegria, para que a vaidade não nos domine, sê conosco no momento de dor, para que o desespero não tome conta das nossas vidas. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra e em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, por favor, as nossas dívidas, quando formos capazes de perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe cair quando em tentações. Livra-nos, por caridade, da prática do mal. Hoje e sempre que assim seja. Graças a Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Chico Xavier, nós vamos iniciar os trabalhos desta noite e temos a alegria de ter na nossa companhia a Lucileia, que vem lá de Araranguá, do Centro Espírita Luz, Paz e Caridade. E ela traz para nós hoje o tema, o Evangelho no Lar, um projeto de restauração. Olha que maravilha, né? Vamos trazer Jesus para a nossa vida. Prazer imenso tê-la conosco, Lucileia, fica à vontade. Só liga o microfone aqui, amor. Isso. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nessa noite, que nós tenhamos bons minutos de aprendizado em comum. Isso aí. Né? A espiritualidade, ela nos ofertou num livro um exemplo ilustrativo. E o exemplo ilustrativo, ele nos diz o seguinte: vamos imaginar uma casa, uma edificação que ela foi abandonada, tá? Foi deixada para trás e não tem mais pessoas ali dentro. Então, vamos imaginar o que vai acontecer, que isso a gente acompanha muito no dia a dia, né? Em primeiro lugar, o entorno começa, aquele matagal, começa a dar problema de goteiras. A pintura começa a ficar feia, cheia de bolor, o reboco começa a cair. As vidraças, quando as pessoas percebem que não tem gente fazendo a devida conservação, começam às vezes até a arremessar, né? Pedras começam a quebrar. Então, em um dado momento, a pessoa pergunta: por que não voltar às origens?
Então nasce o primeiro passo da reconstrução. Para reconstruir, o que a gente faz nesse momento? Né? Uma avaliação. Primeira coisa, nós temos que ver a realidade. O que realmente é essa edificação? Então nós vamos limpar o entorno, lavar as paredes, né? Dar uma arrumada nas telhas, tirar o matagal. E aí então a gente começa a ver como está aquela edificação. Segundo passo, nós temos que avaliar o que vai ser rejeitado. O cascão leva, ou seja, é material apodrecido, é algo que não serve mais, não nos dá a segurança para depois nós reconstruirmos aquela edificação. Então isso nós vamos rejeitar. Mas tem sempre algo que a gente conserva. O alicerce. As vigas, os pilares, algo firme, original, que ainda está conservado. No entorno ocorreu deformações, deterioração, desculpa, né? Mas a origem, né? A estrutura está conservada. Então a espiritualidade pediu para nós usarmos esse exemplo ilustrativo como agir diante do Evangelho em nós. Nós podemos analisar no todo, na humanidade, na questão do nascer, os ensinamentos do Cristo, né? Ele deixou nos ensinamentos, o Evangelho, o cristianismo mesmo, ele passou por um período nos 300, 400 anos ali, e depois ele começou a sofrer os ataques, né? As mudanças, os ajustes, as distorções, começou a aparecer cruzadas e depois mais tarde Inquisição. Mas Jesus sempre mandava alguém com o objetivo de vamos seguir, vamos manter, vamos conservar, vamos florescer. Francisco de Assis foi um deles, que ele trabalhou nesse sentido. Se nós começarmos a pensar em nós, o que significa esse edifício e o que é essa restauração? Né? Agora o lado mais que nos toca, né? O que é limpar o entorno? A gente não estuda no Evangelho, não participa, não faz as nossas preces. Mas, às vezes, a gente dá uma relaxada, né? As coisas vão bem e aí a gente até esquece de fazer as nossas preces, da leitura, do estudo. Então, aquela conservação daquele lar fica para trás. Aquela limpeza do entorno, ou seja, nós temos que limpar as nossas atitudes aparentes e deixar aparecer realmente a verdade. Aquele rejeitar o apodrecido é o descarte dos hábitos que não nos fazem bem. É os pensamentos. Inclusive o André leu ali, eu disse, ele está adiantando a palestra, e tudo fechado. Como a espiritualidade trabalha nisso, né? E aí nós vamos então preservar os originais ensinamentos. Jesus veio, já foi anunciado pelos profetas, né, que seria o que nos iria auxiliar em muito a humanidade, né? E ele, ao mesmo tempo, quando ele chegou, ele prometeu um consolador, que no caso está o papel do Espiritismo. Esse consolador, ele vem, que é o Espiritismo, ele vem para nos auxiliar, para nos aliviar, para nos consolar, para nos instruir, esclarecer. Então, ele nos explica muito mais, esmiuça mais ainda os ensinamentos do Cristo e nos faz entender melhor, nos faz separar ali o que era aquela alegoria e o que significa e quanta coisa naquelas alegorias a gente pode buscar nas parábolas de Jesus
quantos ensinamentos a gente pode buscar para a nossa realidade. Então o Espiritismo, ele traz isso para nós, é esse o consolo. Mas além disso, nós precisamos propagar. Não é só ficar para nós, porque daí já foge da essência, né? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais o Evangelho, a gente também, estava antes vendo ali, né? O quanto que o Espiritismo ajuda a nos entender as leis da natureza, a aceitar o sofrimento, que às vezes a gente acha que, né, achava erroneamente que era um castigo, e na realidade não é. Ele nos traz, ele nos instiga a crescer, porque ele faz a gente parar naquele momento e ir em busca da solução. E quando a gente busca a solução, que sempre está no amor, na caridade, no Evangelho, a gente aprende, a gente evolui. E a gente vai entendendo cada vez mais as leis da natureza e a gente vai aceitando não Jesus só como um filósofo, mas sim como um Messias, aquele que vai nos transformar pelos ensinamentos que ele nos deixa. Muitas vezes a gente não entende. E aos pouquinhos que a gente vai desenvolvendo esse entendimento, e ainda estamos longe de entender a grandiosidade da mensagem do Cristo. Mas lá na Revista Espírita de 1861, ele nos deu um acalento. Quando a gente encontra esses pontos obscuros, que a gente não entende, e às vezes a gente fica se debatendo, ele nos chama a atenção para a gente não se perturbar a tanto de estagnar ali, mas amar a Deus e a caridade. E aí estareis no bom caminho. A retidão dos corações que o adora, Deus, o amam e com isso respeitam todos os irmãos. Então essa mensagem também é a seguinte, né? Vamos pensar dessa seguinte forma. Nós estudamos, nós temos o privilégio, nós temos, claro, tem a dedicação de todos, mas muitas coisas a gente consegue entender mais fácil do que outras pessoas mais humildes que não tiveram acesso à instrução que nós tivemos. Porém, muitas pessoas humildes intelectualmente têm um coração muito mais nobre do que outros que têm muita intelectualidade. Então, lá no livro Perante Jesus, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 17, ele trabalha um pouco mais a respeito disso. Ele nos diz o seguinte: onde o Evangelho reside em nós, a residência, onde ele se fixa com maior ênfase. Então ele diz que pode ocorrer, eu interpreto como se fosse fases, né? Ele pode residir na cabeça. Quando ele reside na cabeça, nós corremos um risco de cair em discussões intelectuais intermináveis, sem aplicação prática. Então, às vezes, a gente fica discutindo num grupo, é o capítulo 15, versículo 16. Não, é o capítulo 15, versículo 17. Ou algumas coisinhas que a gente começa a discutir e depois, no final, a gente se olha, mas se a responsabilidade maior da mensagem nós desviamos por uma certa teimosia, por se achar dono, né, daquele contexto, daquela interpretação, mas que ficou ali só na intelectualidade, na cabeça. Um outro ponto, ele pode residir nos olhos. Quando reside nos olhos, o olho que enxerga muito, mas para a gente se enxergar só diante de um espelho, né? Então, o perigo de nos tornarmos fiscais das falhas alheias. Então, a gente enxerga apenas o erro do próximo. A gente acha que sabe tudo, visualiza todos os erros e esquece que a grande maioria do que a gente vê nos outros é porque eu tenho em mim. Outra residência
nos ouvidos. Quando ela está nos ouvidos, a semente nobre pode perder-se para a desconfiança e o ceticismo. Ou seja, eu escuto, mas eu não absorvo. Eu fico desconfiada. Eu desconfio de tudo que está à minha volta. Então eu não aproveito aquela mensagem que estão nos passando. Agora, quando ele reside no coração, aí entra aquela situação. Eu senti uma dor no coração quando eu vi o sofrimento do outro. Quando eu ouvi o que aquela outra pessoa tinha para me falar. E aí, quando a gente vai trabalhar com alguém que está necessitado, a gente precisa ver, mas a gente precisa ouvir. E tem muitas pessoas que muitas vezes não precisam do alimento físico tanto quanto elas precisam de alguém que ouça. São sozinhas, às vezes têm enfermos em casa, não conseguem nem sair, mal e mal sai para a farmácia, para o mercado e deu, mas elas não têm quem escuta realmente ela. E tudo isso aí é comandado pelo coração. Então, na verdade, a gente precisa ter na cabeça, ou seja, o estudo, realmente o entendimento, mas precisa ter o coração envolvendo. A gente precisa ter os olhos para prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta. E conosco mesmo também, em primeiro lugar. Mas ouvidos também para ouvir. Então, tudo isso, com a base, com a residência no coração, aí sim vai ser a verdadeira renovação. Oferece então compreensão, a misericórdia, santifica todos os outros sentimentos e faz uma blindagem para a contaminação. O que vem a ser isso? O evangelho no lar, o nome já diz, no lar. O que vem a ser? Vamos trabalhar o que é o lar, né? É um templo, é um abrigo, onde espíritos deveriam se reunir, se unir espiritualmente antes de corporalmente. Muitos planejam com quem vão se unir, se vão ter filhos, quantos filhos, como vai ser essa nova encarnação, esse planejamento. Outros não têm tantas condições a esse ponto, mas a equipe reencarnatória faz o planejamento. E quando chegam aqui, por atração espiritual, se unem corporalmente e formam um lar. Então, esse toque, essa entrada do evangelho no nosso coração começa pelo indivíduo, faz o lar, e nesse lar, que aí a gente vai encontrar os nossos afins e os nossos não tão afins, mas que a gente vai trabalhar para essa encarnação. E quando a gente consegue estudar em conjunto, muitas vezes um chama a atenção do outro, que é bom, às vezes um outro ficar policiando, Isso não é conforme a lei do Evangelho, não é o que Jesus faria, Então a gente começa a se corrigir. E quando a gente entende que ele falou ali que a Terra é uma escola, Mas a gente também começa o quê? No lar é uma escola de formação do espírito. Aí a responsabilidade do chefe do lar. Pode ser o pai, a mãe, às vezes o tio, um avô, mas que tem aquela responsabilidade que atrai aqueles espíritos para evoluírem juntos. Então, quando a gente consegue melhorar no nosso cadinho, no nosso lar, quando a gente muda, o entorno muda, nada fica igual. Porque a gente começa a mudar no trabalho, na casa espírita, Então, a sociedade também vai mudando. O Robson, um trovão,
ele é um espírita médium, né? E ele trabalha muito com a parte da mediunidade. E ele falou umas palavras aí, 2 clichês que eu escutei dele, muito interessante. Ele disse o seguinte: na realidade, a gente vai desenvolvendo a mediunidade, a gente vai, desde criança, quando os pais, os responsáveis já vão nos colocando no caminho do bem, no conhecimento si próprio. Nós vamos exercitar maioridade. Mas esse cuidado de nos colocar no caminho do bem, nós vamos atrair, nós vamos ter a afinidade, a sintonia com os espíritos mais elevados. E a mediunidade vai aumentando o quê? Essa conexão. E que a gente quer. Ou a gente vai querer alguém do nosso lado que nos vai causar transtorno. Nós vamos vibrar nessa sintonia. Nós podemos sentir a necessidade do outro para auxiliar, mas não que nós vibramos por afinidade. Nós precisamos crescer para vibrar com os espíritos mais elevados. E aí a espiritualidade chama a atenção que uma simples leitura, por mais raciocinada, esmiuçada do Evangelho, não é o suficiente. Nós precisamos alcançar a lição que o Cristo passou. Então isso vai além. Lá no livro Renúncia, ele foi editado em 1944, ele diz o seguinte, que não é só uma leitura, não é bem assim. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Se a gente para e pensa assim, numa análise bem simples, né? Conhecida, a cabeça, eu preciso estudar, né? Meditada, uma maneira bem simples seria o quê? Escutar. O que a espiritualidade superior tem para nos dizer? Tá? Sentida no coração e colocada em prática, né? Então, Jesus, diante dos ensinamentos e diante de como a humanidade estava conduzindo a sua mensagem, ele ficou preocupado. E aí, transferiu lá da Palestina, né, a sua árvore do Evangelho para a região do Cruzeiro. Isso está lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Cruzeiro, Brasil. Aí vem a nossa responsabilidade. Por que ele apostou, como se diz, acreditou que aqui ia vingar? Ele queria, né, e quer ainda para a humanidade toda, né, a nossa responsabilidade de fazer florescer realmente o Evangelho dele. Mais tarde, falando à Terra, Espíritos Diversos, também de Chico Xavier, em 1951, ele diz o seguinte, que sob a luz do Cruzeiro, o pensamento do Cristo adquire nova feição. Libertado da velha clausura dos templos de pedra, né, caminha ao encontro de toda a gente, em obras de iluminação e de assistência do mais alto mérito. Aí vem, não sei se é a responsabilidade mais ainda, né, para ver como está hoje. Em nenhum outro país a prática do Evangelho adquiriu tão intenso e tal progresso. É a nossa responsabilidade de restaurar a casa, de segurar dentro de nós a missão do Brasil, nesse ponto também. Então nós temos o seguinte, muitas vezes o Evangelho no Lar é chamado de culto do Evangelho no Lar. E nós praticamos cultos e a gente às vezes nem sabe o culto material. O culto da limpeza, o culto do pão, do carinho, da segurança. O da limpeza, nós não limpamos a casa? Fizemos a faxina uma vez por semana e depois a gente mantém durante a semana para não sofrer muito naqueles, né? E também para manter o quê? Passeado, agradável, energias boas, né? Mas não é só a casa material que nós temos que limpar, e sim também nós temos que limpar a nossa casa espiritual.
dos pensamentos. O que nós trazemos de fora para dentro da nossa casa? Ou o que nós, muitas vezes até principalmente no celular, quanta contaminação de pensamentos, quanta poluição a gente traz para dentro de casa. O pão tem a satisfação do estômago? Sim, mas quantos casos que não é a fome, é o ouvir, é o abraço, é o sorriso, é o acalento que a pessoa precisa. O pão a gente tem, mas falta o pão espiritual. O carinho pode ser levado muito ao apego. Esse é meu filho, meu marido, minha esposa, meu, né? Então, podemos estar indo para o lado do apego, mas nós temos que chegar no amor verdadeiro, que daí não é esse apego. A segurança, o que a gente busca, né? Pagar os boletos tranquilo, estou segura. Agora eu pergunto, tem coisas que o dinheiro não cobre. Quantos relatos que a gente escuta? Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. Eu tenho dentro de mim um vazio. Ou, em outras situações, às vezes ocorrem doenças, acidentes, né? Ocorrem às vezes separações físicas, filhos, principalmente a dor de um pai, de uma mãe, muitas vezes que o desencarne de filho jovem. Eu tenho tudo, mas eu não consegui salvar da morte ou daquela doença que ocasiona tanto sofrimento. Porque precisa algo ali, não é a estabilidade financeira, mas é sim uma fortaleza espiritual, para passar por aquela dificuldade e entender para que nós estamos passando por aquilo, para o nosso crescimento espiritual. Então o Evangelho no Lar, ele garante todos esses cultos. Ele inicia na limpeza da consciência, nutre o conhecimento e consagra o verdadeiro bem-estar coletivo. Não é só para mim. Começo no lar, na sociedade, num todo, no planeta. Então, o bem-estar é coletivo. A nossa casa, quando a gente faz o Evangelho, uma vez por semana, sempre no mesmo horário, né? Dentro, com respeito, na mesa, a nossa mesa ela se transforma. A nossa casa pode ser o quê? Uma usina de energias. Agora, eu tenho que escolher a energia boa e salutar e rejeitar, mandar para o cascão, né? O rejeito, aquela impureza que é má. Aqueles pensamentos, aquelas atitudes que não correspondem. Então, quando nós unimos forças, nós unimos energias, e essa energia da casa, ela se transforma numa usina, gerador de energia. Mas, bom, não precisamos ficar só entre nós. A gente pode o quê? Abrir as janelas e o sol se irradiar para os vizinhos. Então, vai abranger uma maior área dessa energia. Eu não preciso guardar em geradores para quando falta luz, por exemplo. Não. É contínuo o processo. A geração é contínua e eu vou espalhando continuamente. Sempre pensando que eu preciso eliminar a causa quando ela não é boa. E eu preciso cultivar a causa quando ela é nobre, e aí sim ela vai dar aquela energia boa e vou espalhar para todo mundo, para os vizinhos. Eles nos comparam assim. Hoje tem muitas alergias, muitos problemas de alimentação, né? E mesmo assim, às vezes eu como alguma coisa, o meu organismo não, como se diz, não cai bem no estômago, não me faz bem. O que a gente faz? A gente não troca. Né? Ou a gente vai no mercado, às vezes diz, isso é bom, assim, o gostinho é bom, mas não vai me fazer bem, porque não é
uma alimentação saudável. E a gente a troca por outro saudável. Então, por que a gente não faz isso com as nossas energias, com os nossos pensamentos? Então, foi uma boa chamada, assim, para nossa reflexão, né? Pode ocorrer da gente cair, aqueles pensamentos negativos vir? Sim. Mas que nós tenhamos, pelo menos, um pedido de socorro, se o caso for, para não permanecer por muito tempo em nós. Porque senão, causa prejuízo para nós. A usina não vai funcionar tão bem. Então nós precisamos sempre renovar. E o Espiritismo ele nos ensina mais ainda. O que é mais poderoso é o que mais ama. O vencedor é o que combate a injustiça e a ignorância dentro de si mesmo. E assim combate-se o mal. A reunião na nossa casa, na nossa mesa, ali pode ser uma pessoa, duas, começa-se com uma, depois vai aumentando, né? Se eu moro sozinho, mas às vezes tem um vizinho, às vezes chega alguém naquele momento, e não é para atrapalhar, é para ser convidado para sentar e para despertar também nesse o sentimento e também entrar naquela vibração e mudar. Então, na mesa, ali se encontram encarnados, mas muitos espíritos desencarnados. Vai depender o quê? Da nossa vibração, do nosso convite, do nosso propósito. Por quê? Sempre no mesmo dia, no mesmo horário? Porque a espiritualidade, ela tem muitas tarefas. E quando o evangelho é sério, ali se estuda, ali se dedica, são trazidos espíritos sofredores, espíritos que precisam ouvir, que precisam estudar conosco. Por isso que a lição, que também aqui foi aberto aleatoriamente, a espiritualidade traz esses espíritos e também com aquilo que nós estamos sentindo. É a lição que nós precisamos estudar para aquele momento. Então, o aleatório é para nós. A espiritualidade sabe exatamente aí o que vai ter que ser estudado. E, naquele momento, se a gente se entrega realmente, a gente sente. Vem aquelas inspirações, aquela intuição. Não que eu vou fazer aquilo trabalho mediúnico, mas eu vou lá dentro do meu íntimo ser tocada por um detalhezinho do Evangelho. E pode estar várias pessoas na mesa. Cada um vai ser tocado naquilo que precisa. A mesma mensagem é lida. Às vezes alguns são tocados pelo início, outros no meio, outros no fim, outros no todo, mas alguma coisa a gente relaciona com o trabalho, né? Ou com a casa espírita, ou principalmente com a nossa mudança interior. Muitas vezes a gente fala assim, dos problemas, as dificuldades, mas é justamente os pontos que a gente precisa mudar, evoluir e compreender. E é ali que vem aquela inspiração, mas ali vem principalmente a força para nós nos unirmos e recebermos as boas mensagens, para fazer bons frutos. Então a responsabilidade ali dos encarnados é grande, porque aquela matéria-prima das vibrações harmonizadas é nossa. A espiritualidade nos auxilia muito, ela faz um trabalho maravilhoso, mas ela sempre nos dá a oportunidade de aprendermos. Ela não vai fazer por nós. Aquilo que nós temos que resolver, é nós que temos que ir. Mas a gente pode dar umas balançada, mas logo a gente vai no prumo, porque elas estão ali do nosso lado, se a gente abre a porta para ouvir.
para entender e para aceitar o que nós temos que passar para evoluir. Então, para que isso ocorra nas nossas casas, e aqui o Evangelho lá na casa física e na casa interna, nós precisamos de um impulso, que se chama vontade. Falou também, né? Na mensagem. É essa vontade de atrair essa vibração e daquela conexão que a pessoa se entrega na prece inicial, naquela harmonização. É uma chamada para todos os encarnados ali, de unirem os pensamentos naquele momento, naquele propósito. A leitura aleatória, que é aquela sintonia fina com a espiritualidade, para nós aprendermos aquele detalhe, aquela lição daquele dia, né? E depois vem a reflexão, o debate, tá? Então ali, nesse debate, entra o quê? O estudo. Alguns já estudaram lá, não ficou só na cabeça o Evangelho, né? E um vai contribuindo com o outro. Muitas vezes, aquele que mais intelectual ou passou por essa fase, mas já tem no coração o Evangelho, ajuda, colabora, e aquela outra pessoa dá um exemplo. Às vezes não consegue entender, esmiuçar o Evangelho daquela maneira, mas o exemplo cai como uma luva. E outras pessoas entendem pelo exemplo. Então todos têm a oportunidade de contribuir e de aproveitar também, né, as boas energias. Então depois vem a da vibração no final, que daí a gente expande para os vizinhos e envolve o todo. Um mestre visitou um aprendiz. Eu penso que isso são as várias etapas, né? Então, quando eu estudei isso, pensei assim, né? Onde que eu estou predominante e onde que eu tenho que chegar, a gente já sabe ali que nós vamos chegar, né? Então, assim, com certeza ainda temos que suar muito ainda, mas vamos lá. O mestre visitou um aprendiz, então logo no início, ele encontrou ele mergulhado na leitura. Absorvia as informações divinas e a teoria intelectual do Evangelho. Ele estava ali estudando, e o mestre disse então que naquele momento ele era o filho do conhecimento. Passado um tempo, ele encontrou ele mais inflamado, entusiasmado pelo maravilhoso. Então ele sentiu-se dominado pelas claridades da revelação e propôs-se a pregar, a divulgar indiscriminadamente. O mestre disse, o apóstolo do ideal. Passado mais um tempo, ele estava assim, se achando dono da verdade, posse da realidade. Então o aprendiz acusava, julga, nesse momento, né, pune sem piedade e com isso cria adversários, tá? Na tentativa de destruir para renovar. Mas por quê? Porque ele desrespeita, quando a gente está nesse momento, né, a gente desrespeita o tempo do próximo. Então, acusa. Ah, mas por que essa pessoa não entende? Por que essa pessoa não muda? Né? Isso está errado. Então, é o respeito que cada um tem um momento. E a nossa visão perante o outro é baseada na nossa experiência de vida. Mas cada um sabe de si. E aí entrou o respeito com o próximo. Então, o mestre disse, é o defensor da verdade. Passou mais um tempo. Ele percebeu os danos. Esse aprendiz percebeu, então ele reparou sua posição. A gente naquele momento diz assim, opa, tem coisa errada, tem que mudar. Então, para refletir. E aí ele começou então a sentir o que ele tinha que mudar. Ele começou a discursar. E aí ele projetava naqueles que ouvia realmente aquela vibração de fé.
E uma coisa que me chamou a atenção, passados muitos anos, ele encontrou esse aprendiz com feridas na alma. O aprendiz percebe a realidade. Então, mesmo ele desejando bem, ele é avisado pelo mal. Ele lê livros, como um faminto, em busca de alimento, em busca de forças. Mas ele chorava por dentro. E o discípulo reconhece a verdade suprema. Muito mais difícil que a conquista do mundo era o domínio de si mesmo. Então o evangelho no lar tem que começar por nós, no lar e na humanidade. Então, se nós queremos uma nova humanidade, nós temos que pensar, não ser o acusador, mas voltar e dizer, é na nossa mesa que vai começar. Né? É nesse sentido. Então, aquela restauração daquele edifício, nós vamos ter que tirar tudo, ver o que é a verdade, né? E restaurar. Chico Xavier foi, a mensagem final, né, de encerramento. Chico Xavier, ele foi interrogado, assim, fizeram perguntas, os jovens, se eu não me engano, fizeram perguntas para eles, e ele respondeu uma frase que me chamou muito a atenção. Porque a gente percebe o seguinte, a gente estuda, a gente trabalha um tema, a gente faz, mas tudo cai em dois pilares, amor e caridade. Então ele diz o seguinte, quando nós nos adaptamos para o bem, e o bem, essencialmente, sempre é o bem dos outros, porque é do bem dos outros que nasce o nosso próprio bem. Então, é fazer o bem indiscriminadamente e para o outro. Esta era a mensagem de hoje. Agradeço a oportunidade, o carinho. Que tenhamos uma boa semana. Muito obrigada. Eu diria que é papo de engenheira, né? Excelente, não é à toa. Obrigada, excelente, excelente essa analogia. Coisas de engenheira civil. Muito boa. Obrigada, minha querida. Sempre uma alegria te ter conosco. Obrigada. Que bom, muito obrigada. Que bom, com esse pensamento de restauração do nosso papel, da nossa responsabilidade, primeiro conosco mesmo, né? De começar por nós. Nós vamos agradecer muito a Deus, a Jesus, por este momento, por estarmos aqui. Vamos agradecer pedindo as bênçãos à Lucileia, que aqui esteve, trazendo esse tratado de amor com essa responsabilidade que nós temos. E vamos orar. Vamos enviar a nossa vibração de amor através da nossa irradiação. Se um de nós já consegue, imagina quando nós nos unimos. Então vamos pedir à espiritualidade amiga que encaminhe a nossa energia somada à energia desses fiéis trabalhadores do Cristo e vamos pedir que sejam encaminhadas a todas aquelas pessoas cujos nomes estão nas nossas caixas de prece, aqueles que já se foram, que já estão em outro plano, aqueles que se encontram aqui, mas que nós sabemos que são necessitados. Ah, mas eu não coloquei o nome de uma pessoa na caixa, não tem problema. Se este nome está no meu pensamento, os espíritos conseguem auxiliar. Então é importante que a gente concentre a energia nesta pessoa que nós sabemos necessitada. Vamos pedir pelos lares, pelos nossos lares, o lar de cada um de nós. Vamos visualizar os nossos lares e vamos pedir a Jesus que o seu Evangelho seja presença viva na nossa família,
com os nossos muito amados, entendendo que começa no nosso lar. E assim esta luz vai se multiplicando através do auxílio, através da prece, através da vibração. Vamos pedir pelas pessoas que estão nos nossos lares e que possamos fazer uma grande corrente de oração, uma corrente de amor, do amor do Cristo. Vamos pedir que essa irradiação seja levada às escolas, cuja responsabilidade é tão grande, no sentido de auxiliar, de levar o conhecimento, mas também de auxiliar para vibrar o bem-estar, a escola como sendo um freio moral para a humanidade, não apenas um local do conhecimento científico, do conhecimento cognitivo. Vamos pedir pelos nossos idosos. O frio está chegando e muitos idosos acabam sozinhos em suas casas, às vezes com um cobertorzinho fininho. Vamos pedir a Jesus que esses idosos, eles recebam, se não tem a luz material, mas que recebam a luz espiritual, que a nossa vibração ela seja espalhada. Vamos pedir pelas casas espíritas, que têm tanta responsabilidade de multiplicar o amor de Jesus, através da prece de Cáritas. A nossa irradiação, ela será levada, será espalhada pela humanidade. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Agora, emanados nesta energia de amor, nós vamos rogar pelas águas que foram depositadas lá na mesa de entrada, a água que será usada no passe, para que elas se tornem o remédio. Vamos pedir a espiritualidade amiga, que elas sejam magnetizadas e que se tornem então o remédio de que necessitamos. Façamos a nossa prece íntima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome.
Em nome de Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, o Cristo de Deus, nosso amado e divino Mestre, nosso guia e modelo. Em nome de Maria, a mãe de Jesus, que se propôs a trazer esta alma nobre para nos auxiliar. Em nome de Chico Xavier, que com sua bondade espalhou o Espiritismo por este Brasil imenso. Nós vamos então encerrar os nossos trabalhos na sua primeira parte. Que Jesus nos acompanhe até os nossos lares. Que assim seja. Agora nós convidamos a todos para que permaneçam sentados, aqueles que ainda não tomaram o passe, que em seguida alguém vai organizar para que o passe seja encaminhado.